Dia, doutora. Bom dia, amor, amores. Gente, tá um calor em São Paulo, verdade. Eu amo o calor, mas não tá dando pra andar na rua, não. É, uma que queima as patinhas e outra que tá de verdade calor. É, tomando minha aguinha, mas essa água aqui, eu sou viciada em água com gás. E, como diz como que é, Odete Reutemann, a aromatizada, né? Saborizada. Verdade, água com gás, que as pessoas falam, que minha mãe fala, ai, faz mal, sei o quê. Água com gás, ela é água normal, só que ela é retirada de uma fonte diferente e ela tem outros tipos de tratamento, é verdade, ela não é industrializada. A que tem sabor, sim, né, porque automaticamente eles colocam ali, né, algum tipo de componente químico para saborizar a água, mas a água normal, sem sabor, com gás, ela é uma água tirada de uma fonte. Isso eu aprendi, tá, galera? Eu aprendi na época que eu trabalhava com consultoria, né? E eu pegava diversos investidores que tinham profissões e isso eu aprendi. Né? Então, uma vez até conversando no trabalho, eu nem lembro que trabalho que é, que foi tantos, né? Que falando, não, ela é industrializada. Não, toda água ela tem um tratamento, né? É óbvio, você não vai tomar água da represa Billings do jeito que sai de lá, vai para a torneira. Você não vai tomar, né? É verdade. Então tem um tratamento. E a água com gás ela tem um tratamento diferenciado para manter o gás. Né? Então tá aí mais um aprendizado para vocês. Bom, como eu digo, galera, não é fácil brincar com médicos e eu tô muito cansada, verdade, né? Porque a vida ela tá sendo aí feita para ser vivida e, enfim, foi para finalizar todo esse final de semana de a mensagem que eu recebi da minha médica na quinta-feira, verdade, como ela está indo agora para os Estados Unidos no próximo dia 20, ela quer deixar as coisas bem claras, né? Como nós não estávamos mentindo, nem ela, nem ninguém, né? Porque as pessoas elas mentem para elas mesmas, para elas ficarem de boa com elas ou perante as outras pessoas. Então, quando aparecem pessoas sinceras como a minha pessoa, aí as coisas vêm por terra, né? E para finalizar essa parte, né, que ela quer realmente finalizar até a gente se ver agora, né, antes de ela ir viajar, a verdade, né, e as coisas fluírem, né, porque a gente quer estar com as pessoas que a gente ama, a gente quer estar junto, né, a gente quer estar com as pessoas que a gente gosta, que nos faz bem, é verdade, né, e parar com esse negócio de tentar burlar as coisas, que inventar, achando que a gente está inventando, saindo por aí inventando as coisas, né? Porque realmente eu não fiz as denúncias, eu recebi várias ameaças, né? Isso começou em 2019, verdade. Por isso que eu já tinha feito o boletim de ocorrência em 2018, quando eu encerrei o processo de litígio, porque eu encerrei, né? E na época eu falei por que amante? Ah, porque eu não sou amante? Então, é o cara que eu amo, né? Meu namorado, é meu ficante, é meu companheiro, vocês dão os nomes que vocês querem. Pra mim, a pessoa só tem um nome. É o rapaz que eu amo, o grande amor da minha vida, é verdade. Então, vocês dão o nome aí que vocês querem, né? Por isso que a gente deixa à vontade. Na época ele era meu advogado e ele ainda chegou a perguntar pra mim, né? Não é seu advogado que tá fazendo você abrir mão do seu litígio, não. Eu jamais ia falar pra ele, como eu não falei, né? Eu só falei pra minha médica e depois eu vir a falar pra minha mãe. É verdade para algumas pessoas, como investigador, como amizades, né? Eu nunca falei isso pra ele. As ameaças que eu tive durante o nosso processo de litígio, né? É verdade. E por me sentir culpada de pedir ajuda à pessoa dele e ter, né, esquecido que eu estava lidando com uma pessoa extremamente violenta, que era meu ex-marido, né, que pensava em dinheiros, em status, em bens materiais, em tijolos, enfim, carros, né, e nada mais, nada menos que isso. Né, o cara me batia todo dia, tipo, foi uma inocência da minha pessoa. Mas por fim, né, as consequências apareceram para ele aí, né? Então, por isso por que você não denunciou na época que eu saí, que eu fui embora pro Recife? Porque eu tinha um acordo com meu ex-marido, né? Você não acaba, não arrasa a minha vida em Recife, que eu vou me refazer. Eu preciso sair dessa relação, a gente precisa viver a nossa vida. É verdade, a gente precisa encerrar o nosso relacionamento, porque não tem mais volta, né? Inclusive, uma vez eu vim de lá do Recife para São Paulo e falei, estive com ele uma das últimas vezes, isso está no meu diário, na porta da casa da minha mãe, não tem mais volta, né? Como está no meu diário, ele foi para Recife, eu disse a mesma coisa, não tem mais volta, é verdade, né? Perante a minha mãe diversas vezes, enfim, eu nunca dei esperança, né? E eu sou uma mulher de muita palavra, então eu falei, eu não te denuncio, você não estragar a minha vida,
Só que eu acho que a partir do momento que uma mulher, ela volta do Recife, toda machucada, fisicamente, psicologicamente, tentando um suicídio, ela entra dentro de uma delegacia chamada SIDEIC, ali na Zakinashi. Ela senta com uma delegada, né? Na delegacia de crimes cibernéticos, lá a 4ª delegacia de crimes cibernéticos. Essa delegada, ela pega o celular, ela vê o meu boletim de ocorrência, ela vê o meu depoimento chorando porque eu tinha perdido uma criança. Verdade, eu acho que aí já é uma quebra de... automaticamente já é uma quebra de compromisso, né, com ele, de não denunciá-lo e mostrar para a sociedade. Né, tá aqui, eu denunciei. Em 2017, eu estive dentro do DEIC, da delegacia, foi a primeira denúncia que eu fiz, presencial, com a delegada da 4ª Divisão de Crime Cibernético aqui na Zakinashi. Né, acho que foi em agosto de 2017. Então tá aí, né, as cartas e as mensagens que eu recebi da senhora apaixonada, que eu menti na época para o meu advogado e para a sociedade que eu apanhava. Então tá aí a prova, desde 2017 eu venho fazendo denúncias. Né? E as pessoas insistem, né? E insistem em relações doentes. Então, tá aí, né? Da Márcia, porque a vida tem que fluir e a gente precisa viver. É verdade, precisa viver do lado das pessoas que a gente ama, do lado das pessoas que a gente gosta, que nos fazem bem, seja elas na vida profissional e na vida pessoal principalmente. Um beijo no coração, que essa semana seja cheia de coisas boas, porque nós precisamos, nós merecemos e realmente... Vou falar aqui no nosso canal, né? Quando vocês lerem meu livro, vocês vão entender toda essa dinâmica que eu tô passando aqui, né? Mulheres matam mulheres por ciúmes, por status, e homens matam mulheres por ciúmes, por status, por dinheiro e por posse. Realmente é muito triste isso, né? E a sociedade, a gente vive num mundo desse, né? Não é só no Brasil, é em modo geral, é verdade. E chega, né? O basta de ameaçar as pessoas de morte, de ameaçar animal de estimação, ameaçar que se estiver junto eu vou te matar. Então, né, a gente tem que ponderar as coisas, mesmo se a gente está num momento nervoso. Quando eu recebi a ameaça de morte, que eu fiz o boletim de ocorrência em 2023, né, em questões, eu fui segurada pelo próprio investigador de polícia a não ir até Guarulhos para estar cara a cara com meu ex-marido. Porque a minha vontade era essa, falar como é que é, você está ameaçando eu, você está ameaçando o Léo, você está ameaçando a Lara, você está nos meus trabalhos. E depois, quando eu tive alta, né, e teve o telefonema, também eu fui segurada de não ir, né, porque eu peguei a Viviane, uma ex-chefe minha, dentro da Lelo, e a gente sabe que ela falou com a Adriana, como diz minha médica. Agora, o que elas falaram a gente não sabe, também não me interessa. Isso não é problema meu. Mulheres que matam. Um beijo, amor, amores, uma boa semana para nós e vamos aí, aqui é a verdade, né? E doa quem doer. Eu já falei que só não vai doer em mim, não vai doer na Lara e não vai doer nele. No resto, eu não posso fazer nada. Beijo, amor. Beijo, amores. Tchau, tchau. Obrigada, doutores.